Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre as ações mais descontadas da nossa bolsa, tá? Mas antes de começar, dá um like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, eu tô fazendo vídeo todos os dias para falar dessa volatilidade do mercado, né, e das oportunidades, da minha visão como um todo, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações. E vamos lá, né, as ações mais descontadas da nossa bolsa, esse é o tema. Eu venho falando nas últimas semanas, né, temos um mercado irracional, esse mercado com extrema volatilidade, abre muitas oportunidades de investimento. Lembrando que é sempre bom ter cautela nesse momento, tá? Então quem não está acostumado com esse sobe e desce aí diário e forte, né, intenso, tenha cautela, mas com certeza a gente está vivendo um momento de excelentes oportunidades, tá? Então vamos lá, peguei o índice Bovespa, né, e olhei geral todos os papéis aqui para tentar encontrar o que estava mais descontado, né, para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Então eu usei alguns critérios para achar esses papéis que eu vou falar. Bom, critérios de avaliação, né, que eu usei aqui. Então, múltiplos PI ou preço-lucro, né, então a relação entre o valor de mercado e o lucro estimado para 2020 no ano fechado. Segundo critério, né, Price to Book Value, né, também conhecido como PVP, nada mais é do que o valor da empresa, market cap, dividido pelo patrimônio líquido. Então essa métrica é muito boa para empresas que têm de fato ativo, né? Então cash, construção, então empresas que têm ativos físicos e financeiros, faz sentido olhar essa métrica, para outras nem tanto. Dividend yield, então quanto essas empresas estão pagando de dividendo aí, dado esse patamar do mercado, né? Resiliência dos resultados, dos números durante esse ano, né? Dado o nosso cenário, e também liquidez. Então vamos lá, tem muita coisa barata na bolsa, eu já falei aqui. O que eu encontrei? O setor que chama a atenção por estar extremamente descontado e pagando excelentes yields e tendo múltiplos baixos, né, é o setor dos bancos, né? Então eu estou falando aqui do setor dos bancos tradicionais. Eu vou falar sobre 4 papéis hoje, tá? Os 4 grandes bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, tá, pessoal? Vou falar sobre esses 4 cases, como é que tá as métricas de cada um e quão descontados eles estão. Bom, a gente falar do cenário, né? O que a gente vai ver daqui para frente? Bom, nos últimos 3 anos a gente viu a Selic cair num patamar de 14,25% para o final do ano passado, né, para 4,5%, e aí esse ano seguiu as quedas, né, a gente tem uma Selic aí a 3,75% ao ano. Tá? Então muita gente vai falar, bancos, mas a Selic está caindo, isso é ruim para eles. Bom, vamos lá, né, quando a gente olha para os números deles, o que a gente viu? Crescimento de lucro. Eles estão conseguindo manter níveis de spread, inadimplência baixa. Então mesmo com esse cenário em que a Selic desabou, os caras conseguiram crescer as linhas de ganho com o mercado, né, que é a diferença entre a captação de dinheiro e o empréstimo. Então os caras estão conseguindo manter e crescer mesmo com a Selic baixa. Tá? Então eu não vejo um grande ponto aqui. Os caras conseguem fazer isso e têm mostrado isso nos últimos anos. O segundo ponto, né? Como é que está o mercado de crédito brasileiro? Então, a gente vai ter um impacto na economia de 30 a 60 dias, como eu venho falando aqui. Qual vai ser o impacto no crédito? Bom, o crédito vai ser fundamental para a retomada, eu falei. A gente vai ter um movimento da economia vai ser em V, né? Uma queda rápida seguida de uma volta rápida. Então o crédito vai ser importante. Nos últimos 12 meses o crédito do Brasil estava crescendo 7,5%, o volume. A gente tem, como eu disse, uma inadimplência estável na casa dos 3% e um spread também se mantendo aí nos últimos 12 meses acima de 18%. Então tudo isso mais constante, o que a gente vai ver, né? Um crescimento do crédito provavelmente vai cair, não vai ser esse 7, 8 que é o corrente e era o projetado, mas o Banco Central está falando alguma coisa em torno de 5%. Então a gente tem aí sim um crescimento de crédito que já é positivo, tá, pessoal? Inadimplência. Então vamos lá. Inadimplência pode pegar? 2019 a gente viu uma geração forte de emprego, né? Então quase 700 mil novos postos de emprego gerados durante o ano. A gente vai ter algum impacto de emprego, sim. Eu acho que é pontual.
A economia nossa brasileira é diferente da economia americana, não é fácil demitir, é oneroso, não é fácil contratar. Além do mais, isso aqui que a gente está passando nesse momento na economia é um choque temporário. Então, o que é um choque temporário? Não mudou algo estrutural. Então, assim, a gente está com um lockdown, isso vai acabar no prazo de 20, 30, 40 dias. Mas todo mundo sabe que isso aqui vai acabar. Ou seja, ninguém quer demitir para ter que recontratar. A gente sabe que isso é um choque temporário, então as pessoas vão manter da forma que elas conseguirem. Só os casos extremos que não vão conseguir manter, tá? Diferente da economia americana, que os caras conseguem demitir rápido, contratar rápido, é um mercado muito mais flexível que o nosso. A gente não vai ver esse movimento aqui tão forte como lá. Algum impacto sim vai ter, mas bem diferente do que a gente viu lá. Outra coisa, né? Então assim, pode ser que tenha algum aumento na inadimplência? Pode, mas não relevante para impactar os resultados, tá, pessoal? E se a gente falar também, né, dos custos? Então, os bancos brasileiros, né, eles são excelentes em conseguir segurar custos. Então, Itaú, Bradesco, são engenharias ali praticamente. Então, assim, os caras vão conseguir ser muito eficientes, ainda mais eficientes esse ano, para conseguir entregar bons resultados, tá? Então vamos começar a falar do setor, né? O que eu peguei aqui do setor? Se a gente pegar o consolidado desses 4 bancos, né? Do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, o que a gente viu? Um crescimento de lucro de 18,3% em 2019. Então, ano fechado de 2019 contra 2018 a gente viu um crescimento desse. Isso aí, um PI, né? Qual que é o preço-lucro desses quatro bancos consolidados? A gente está falando de 6,9%. Então, assim, bem abaixo da média histórica, que está próxima de 10 vezes. Vamos falar case a case, tá? Eu vou começar do que eu acho que está mais descontado para o que está menos. O primeiro deles, o que está mais descontado, eu já cheguei até a falar aqui, é Banco do Brasil, tá? Então, o Banco do Brasil conseguiu entregar um resultado de 32% de crescimento em 2019. Tem uma mudança micro ali que é muito importante, então ele está de gestão, de empresa, tudo isso está impactando no resultado, ele está conseguindo ter um ROI, está conseguindo crescer o ROI dele, né, o retorno sobre o capital, e se aproximando dos privados. Ainda existe aquele gap, mas ele está conseguindo fazer isso, sem crescer carteira de crédito, tá? Então o que eu vou trabalhar? Vou tentar estressar um pouquinho o cenário. Então o cara vinha crescendo no patamar de 30%, 35%, esse ano vou colocar que o cara vai crescer só 5% do resultado, tá? E dos outros todos eu vou zerar. Aqui por uma questão micro, vou colocar que todo mundo está crescendo menos, vai ter algum impacto de inadimplência, então estou sendo mais conservador. Então um crescimento de só 5% no lucro em 2020 do Banco do Brasil me dá um PI com preço de fechamento de sexta-feira, né, um preço-lucro de 3,9 vezes. E se a gente pegar o valor patrimonial, então assim, o cara tem ativo, patrimônio, dinheiro, ele está sendo negociado nesse momento a 0,67. Então, ou seja, ele está bem abaixo aí, do valor patrimonial dele. É um baita de um desconto. Se a gente pensar em yield, tá? Então, dividendo, qual que é a taxa hoje, nesses patamares e seguindo o que ele distribuía, tá? A gente está vendo um dividendo aí de 10,2%, tá? Então, isso aqui tem uma premissa que ele vai distribuir o que ele vem distribuindo nos últimos anos. Entretanto, um ponto é o seguinte, né? Banco, por que ele distribui, né? Porque ele não consegue crescer a carteira de crédito dele na velocidade com que ele gera lucro. Porque senão seria o melhor negócio do mundo, né? Imagina o Itaú, que tem um retorno sobre capital de 24%. Por que ele distribui? Se ele conseguisse colocar todo o lucro dele lá, os 28 bilhões, de volta na carteira de crédito dele, para emprestar gerar o mesmo ROI, seria maravilha, só que ele não consegue, então ele acaba distribuindo. Se a gente pensa num cenário, se rediando, num cenário um pouquinho pior, o cara tende a distribuir mais. E a gente vê esse yield subindo ainda mais, tá, pessoal? Então aqui é só para a gente pensar e estressar esse negócio. Mas o Banco do Brasil está valendo 73 bilhões. De lucro, o cara vai entregar próximo de 19. Então, assim, é muito descontado, é muito fora da realidade, tá? Só que não vai se manter nesse patamar. Pode se manter durante esse movimento de estresse, né? 1 mês, 2 meses, mas no médio prazo isso aqui está muito distorcido. Bom, o segundo banco que eu acho que está mais descontado é o Banco Itaú, tá? Então o Banco Itaú aí caiu 40% desde o início do ano. Em 2019 ele conseguiu crescer o lucro 10%.
ele cresce menos do que os outros, porque já tem um ROI, um retorno sobre capital na casa dos 24%, ele é o líder isolado dessa eficiência. Se a gente pegar o preço-lucro dele, né, zerando o crescimento de lucro para 2020, a gente está vendo um preço-lucro aí próximo de 7,5 vezes, tá? O cara estava tradando aí entre 10 e 11 vezes, então tem um desconto grande, com dividendos, pagando dividendos acima de 8%, distribuindo entre 60% e 70% do lucro, tá, pessoal? Então assim, é um baita de um dividendo, já falei aqui, isso aqui está dando mais de 200% do CDI, está bem abaixo das médias históricas, o price to book value dele está 1,6 vezes, é um pouquinho acima, mas ele estava sendo negociado a 2,5 vezes, então tá descontado nesse momento o Itaú, tá? Ele sempre vai ser negociado com um prêmio em relação a todos os outros, dada a qualidade. Na sequência, a gente tem o Bradesco, né? Então esse é o terceiro da minha lista, caiu 44% desde o início do ano. Se a gente pegar o price to book value dele, né, o preço sobre valor patrimonial, está sendo negociado a 1,3 vezes, então próximo aí do valor patrimonial. Cresceu o lucro 20% ano passado, tô zerando, colocando 0 de crescimento esse ano, tá, para estressar. Tive um preço-lucro de 8 vezes, também abaixo da média histórica, e um dividendo na casa dos 8%. Muita gente olhava para boas ações pagadoras de dividendos recentemente, né? E dado a alta dos mercados, estava difícil encontrar qualquer coisa nesse patamar, não achava na bolsa para 2020, né? Um dividendo na casa de 8%, aí, mais 2 vezes o CDI. Hoje a gente consegue achar facilmente em empresas que estão descontadas, né? Empresas que você fala, meu, esses caras aqui estão no setor que é resiliente, conseguem... Os gestores, né, os diretores, os presidentes, a gente está falando dos melhores banqueiros do Brasil, se não do mundo. Os caras já passaram por todo tipo de crise e cenário adverso que a gente pode pensar. E eles sobreviveram e passaram bem em todos esses momentos, tá? Então a gente tem esse hedge também. Então assim, desconto de preço-lucro, desconto em relação ao valor patrimonial, um dividendo, uma taxa de dividendo alta, tá? Então vale a pena sim olhar para esse setor com carinho, pessoal. E o quarto, né, o Santander. O Santander tem alguns pontos em relação a ele, porque em questão de liquidez e tudo mais. Valor patrimonial, ele está próximo a 1,5 vezes o patrimonial. Cresceu 17% o lucro o ano passado, zerando esse ano, ele está 7 vezes lucro, também descontado em relação às médias históricas e pagando um dividend yield na casa dos 9,2%, tá? Então assim, mais um case aí, acho que esse é um dos melhores pagadores de dividendos em relação aqui. Tem alguns outros pontos que, em relação a desconto histórico que me colocam ele na quarta posição da lista, tá? Mas a gente está falando de 4 cases excelentes. Eu olhei a ABC também, a ABC é pequeno, tá descontado, ele não está tão descontado quanto o Banco do Brasil, então prefiro ficar com o Banco do Brasil nesse momento, mas é uma excelente empresa que eu gosto muito. Para fazer essa análise, como eu peguei os bancos grandes, eu retirei ele dessa amostra, tá, pessoal? Bom, para fazer essa análise eu retirei ele dessa amostra, tá, pessoal? Mas é um banco que eu gosto bastante também, então quem está olhando para boas empresas sólidas, tem modelo de negócio consolidado aí e está descontado em relação às médias históricas e tem uma boa resiliência nesse momento, vale a pena olhar. Então eu vejo essas empresas aqui, esses bancos aqui, como os mais descontados da bolsa. Lógico que eu decidi pegar um setor, então peguei o consolidado dos bancos, que é o que mais grita, né, no meu stock guide, mas existem outros cases, né? Então a gente vê algumas industriais, utilities, né? Então a gente está falando do setor elétrico, a gente vê também algumas extremamente descontadas, mas se for pegar no consolidado, olha, esse setor está extremamente descontado, os bancos foram os que mais me chamaram a atenção, tá? Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo. Um grande abraço!